Pode, é 10 minutos. Né? Beleza, oi. Até 10 minutos, né? Máximo, né? 10 minutos. Acho que eu consigo antes. Pode começar já? Pode. Pode? Então vamos lá. Esse daqui é o trabalho, né, das medições e do replanejamento futuro da unidade 7, conforme solicitado no caderno, né? Ele pede para mostrar as 6 medições e um replanejamento com medidas corretivas para resgatar as metas do prazo do projeto, que a gente vai perdendo conforme algumas ações, né? Alguns meios que acontecem durante as atividades que não estão previstas, né? Não estavam no planejado. Na primeira medição, ocorreu tudo conforme planejado, né? Não teve alteração de custo, não teve alteração no consumo de água nem de diesel e nem no término do projeto. Tudo ocorreu conforme planejado. As mudanças começam a partir aqui da segunda medição, que é de 3 a 10 de abril. Né? Só para avisar, as medições são semanais, né? De domingo a domingo. E é isso. Né? Na segunda medição, a gente tem uma alteração aqui no tempo de serviço, né? Na duração do planejamento da unidade dos blocos. Que o certo seria a equipe, né, fazer o planejamento em 40 horas, mas precisaram de mais 8 horas aí para esse planejamento no volume dos blocos, né? Teve um aumento no consumo de água também na segunda medição por causa do calor e um aumento no consumo de diesel por conta do gerador, né? Consequentemente, tendo também um aumento no custo total do projeto na segunda medição, nessa segunda semana de abril. Na terceira medição, né, a gente tem uma recuperação nesse tempo, né, com a equipe se empenhando, né, teve um empenho da equipe, na verdade, no planejamento dos volumes do bloco, né, tanto que zerou aqui o segundo volume aqui de remaining. Teve um aumento também no custo do projeto por conta também do consumo de água, né, aumentou o consumo de água por causa do calor novamente na segunda medição. Né, a água parece que a equipe está consumindo a mais do que foi orçado no início, né? Foi planejado no início. E tem destaque amarelo, tá? Onde está acontecendo as mudanças, caso vocês não estão entendendo. Na quarta medição, que é de 17 de abril a 24 de abril, a gente já começa algumas atividades do primeiro pavimento e as atividades de gramar, né? O terreno. Tem um aumento no custo total do projeto, na parte de supervisão, por conta do problema que teve no gerador, né? Então a gente tem a manutenção do gerador nesse tempo, tem o aumento do custo e tem o aumento no consumo de água de 420 para 1.420 litros por conta da lavagem também do gerador nesse período, né? A equipe de montagem aqui do bloco A e do bloco E e da urbanização, né, na parte que grama o terreno, teve um aumento também no consumo de água nesse período, também gerando aumento no custo total do projeto. Tivemos também uma observação aqui nessa quarta medição, na urbanização aqui, que a equipe ela teve uma baixa produtividade, né? Pela inexperiência dos envolvidos. Por conta disso, teve alguns atrasos aí no gramar. E outra coisa também que eu coloquei aqui, observação, né? O sindicato ele alertou uma greve, né? Tendo uma alteração um pouco na moral da equipe também, mas não na imagem da empresa. Na quinta medição, né, da semana de 24 de abril a 1º de maio, nós temos novamente, né, o aumento no consumo de água aí pela equipe, né, da parte indireta do projeto, da supervisão, e temos uma redução aí no volume, da equipe de montagem aí do volume, né, que seria de 9 foi para 6. Né, o pessoal produziu menos
e precisou fazer isso em mais tempo ainda, né? Pois tiveram dificuldades de montagem. Assim como, ainda pela inexperiência da equipe de gramar o terreno, também teve uma baixa produtividade aqui, né, na quinta medição. É o que a gente descobriu aqui, mais o aumento no consumo de água pelas equipes, montagem e equipe do terreno. Até o momento, né, foi apresentado aí somente os apontamentos, né, que ocorreram durante as medições, durante até a quinta medição, né? Na sexta medição, a gente também tem ainda teve um adianto, na verdade, teve um adianto na montagem do bloco A, na montagem do bloco A, mas ainda assim precisava de mais tempo para poder fazer esse adianto de montagem, né? Teve mais consumo de água pela supervisão, que como a gente viu anteriormente, isso não foi resolvido, e o consumo de água também pela equipe do bloco E de montagem, né? Tudo isso por causa do calor, acho que não previram que a equipe consumiria bem mais água do que planejado. Opa, calma aí que eu mudei o mouse de lugar. Foi. No final dessas medições, dessas 6 medições, a gente pode observar que teve uma diferença no final do projeto, né? No início do projeto ele terminava em 16 de novembro e a gente teve um aumento aí de 9 dias para o término do projeto, tendo um atraso aí de 9 dias no prazo do projeto, né? Tendo também atraso de alguns dias em algumas atividades por conta disso, né? Estamos os responsáveis aqui de cada bloco, de cada pavimento aqui também, e um atraso também na duração de dias, né, ocorridas nesse tempo. O que a gente pôde observar, né? Uma conversa com os responsáveis da equipe, a gente pensou em reduzir 2 dias na atividade de inspeção, né? Estava em 10 dias que eles precisavam realizar essa atividade de inspeção da montagem dos blocos e tivemos a ideia de pensar em reduzir em 2 dias o tempo dessa atividade, né, de inspeção. Caso isso aconteça, né, podemos ter um ganho, né, uma antecipação aí no fim do projeto, que estava previsto para 16/11, e ocorrendo isso, né, com essa redução dos dias, a gente pode ter um ganho de 9 dias aí de diferença, né, no fim do projeto. Porém, teve um segundo replanejamento com algumas restrições que, conversando com a equipe, com os responsáveis de cada bloco, caso não seja possível, né, reduzir em 2 dias todas as atividades de inspeção, né, por medidas de segurança ou por normas, né, trabalhistas, a equipe, no caso, né, que é responsável, pensou em viu que é possível reduzir 1 dia por conta dessas restrições. E fizemos essa simulação, né, de reduzir em 1 dia e vimos que também temos ainda assim um ganho, né, uma redução no prazo aí do final do projeto, né, que terminaria dia 16 e vai para dia 10/11. Então a gente reduz 6 dias aí, tem um ganho de 6 dias em cima disso. Essa é a primeiro slide aqui da unidade 7. Alguma pergunta? Alô? Comigo não. Pode ouvir? Tá bem efetiva a apresentação, gostei. Então, parabenizar. Muito obrigado. Uma pergunta. Tudo tá aí, Marcos? Tá me ouvindo? Sim, senhor. Olha só, uma simulação... Tô te ouvindo, tá um pouquinho... Tá com um pouco de eco. Eco? Mas pode falar. É uma simulação. Tá um pouquinho de eco, né? Você. Se as equipes de inspeção, elas disseram que podem, não 2, mas 1 dia, se elas podem reduzir em 1 dia, você não acha que na hora em que montou o cronograma original, que deu a linha de base, elas colocaram uma gordura no tempo delas? Sim, concordo. Colocaram uns dias a mais, né? Em 10 dias, no caso da inspeção. Se você fosse da equipe de inspeção, para não deixar evidenciar
que você podia sempre ter feito em 9 e não em 10, o que você diria para o responsável do planejamento? Eu posso fazer em 9, vai. Por quê? Eu posso fazer em 9, seria em 10 no caso, né? Se eu fosse da equipe, né? Falaria o seguinte: seria em 10 dias por conta de todas as medidas de segurança que precisamos, né? Por conta de termos um dia a mais, né? Esse 10º dia seria um dia a mais para dar tempo de corrigir qualquer erro que tenha na montagem do bloco, e que a gente tenha pelo menos como é que eu posso dizer a palavra? Esqueci a palavra. Da gente ter folga, mas não era folga que eu queria dizer, mas vamos dizer que seria um dia de folga, né? Para poder... Oi? Isso, um laço para poder fazer a inspeção dos blocos. Mas você concorda que... Se eu fosse da equipe... Você concorda que numa crise de futuro, que você propôs reduzir um dia, se eu disser que eu reduzo um dia, e aí resolvo a crise, né? Se eu disser que eu reduzo um dia, isso não pode pegar para mim? Se eu da equipe? Para mim, da equipe? Se eu disser que posso, embora eu possa, não daria um problema para mim? Tipo, o cara podia ter feito em 9 e pediu 10. Isso não daria uma resistência para a equipe em dizer que dá para fazer em 9? Acredito que não, porque eu poderia dizer o seguinte, né? Poderia utilizar o seguinte: seria em 10 dias, porém 10 dias úteis, né? Do serviço. Mas podemos, né? Uma conversa com todos, com os profissionais, com a equipe, combinar de trabalhar um final de semana, né? Reduzindo, trabalhando um dia do final de semana a mais para poder, mas se eu trabalhar dar essa reduzida. A empresa não aumenta o custo real em relação ao custo planejado na nossa empresa? Sim, aumentaria o custo real planejado, mas seria mais barato, seria menor, mais barato não, né? Mas o custo seria menor do que executar nos dias úteis e continuar com um projeto em atraso. Né? Então a gente pode o projeto em atraso, o projeto tem um custo maior. A gente pode dizer que o fim de semana é uma folga, né? Seria a folga dos colaboradores. Eu sei. É que quando a gente planeja contando com um calendário de 5 dias, você não tem um caminho crítico real. Você tem um caminho crítico mascarado pelo sábado e domingo. Mas já que você pôde trabalhar sábado e domingo, você entregou no prazo. Então todo o seu cronograma, todo, podia ser encurtado, porque parece que ninguém trabalha fora de segunda a sexta, não é isso? Isso, poderia encurtar todo o cronograma realmente do projeto. Você não é o gestor, você acabou perguntando se eles podiam fazer isso. Se você fosse o gestor, você poderia determinar que fosse trabalhado? Ou isso é negociável? No final de semana? Eu, como gestor do contrato, eu ainda assim acho que não poderia determinar que acrescentar o final de semana em todo o cronograma do projeto. Entendi. Daria um custo também. Eu, como gestor, ainda assim eu não tenho essa... Isso. A impressão, e aí é só... Porque entra a parte jurídica, entra a parte trabalhista, né? Entra sindicato. Sim, né? concordo com tem várias você. Questões, não é só uma aprovação. Bom, você está vendo que o fato de ter fim de semana mascarou o caminho crítico. Segundo, o fato de você ficar 6 semanas medindo e não fazendo nada chegou a 9 dias de atraso, não é isso? E agora o fato de você tomar uma medida negociada, eles reduziram um dia e parece que sempre pôde ser 9. Mas eles pediram 10. Será que a montagem também não está pedindo um pouquinho a mais? Sabe? Eu estou perguntando isso porque as soluções são soluções. E aí você conseguiu um ganho de 6 dias aí, rezando para que todo mundo colabore, né? Todos os amarelos colaborem, né? Sim, com certeza. Não tem pergunta, não. Só queria pensar e refletir sobre essa condição. Estranho isso, né? Primeiro que o fim de semana é uma folga. O fim de semana é uma folga, mas ninguém chama de folga. E agora? Agora o gestor que não fez nada em 6 meses, o gestor parece que não pode impor. Existe muita história de negociação, meus amigos, meus companheiros.
Mas, vamos lá. Eu não tenho mais pergunta, não. Agora você parte para outra, né? Sei lá, só para acrescentar, só para acrescentar mesmo, né? Sei lá, como da equipe poderia dizer que a montagem não pode ser reduzida por cima, vamos dizer que esse é o prazo de montagem de uma empresa terceirizada, especializada naquele material, naquele tipo de bloco, né? E a empresa diz que, por exemplo, estou citando isso por um caso que aconteceu aqui na empresa, mas não de bloco, e sim de EPI, né? Que a gente queria antecipar uma entrega de API e 8 só APIs. Porém, a empresa que faz a confecção diz que não é possível fazer essa antecipação por conta de todos os procedimentos de fabril, né? Todos os procedimentos de confecção, de gráfica, e que só é possível realizar em 32 dias, né? Com a entrega da API. Isso poderia ser um argumento também da empresa de Então, montagem. Eu vou te perguntar uma coisa. Nesse caso real, se eu dissesse para a empresa que pagaria 10 vezes mais, você acha que eles resolveriam de 32 para 25? Bom, acredito que sim. Porque eles iam pagar. Porém, mas quem faria essa liberação e da onde sairia isso? Eu estou colocando que às vezes eu não consigo, às vezes eu não posso, às vezes não dá, porque você me contratou assim. Você me contratou pagando isso, e aí para eu poder fazer isso, eu reduzi meus custos, não é isso? Tá bom. Sim. Então, esse problema não é meu. Vamos partir para outra apresentação. Show? Beleza. Vou te mandar depois esse PowerPoint aqui. Vamos lá para o da unidade 8. Então, esse é o PowerPoint, né? Perdão. Da unidade 8, que é para mostrar os indicadores, né, de todo o projeto que temos. Vou passar aqui. A primeira coisa que ele pede no primeiro PowerPoint, né, o primeiro e o segundo, né, é a comparação da sexta medição com a baseline, né, com a linha de base, e com a quinta medição, né? Eu separei em cores aqui. O que está em verde é a sexta medição, amarelo é a baseline e vou dizer que é um laranja, isso daqui é o resultado da quinta medição. A gente pode observar aqui que até a quinta medição não teve nenhum plano de ação, né? Em cima das atividades, em cima dos problemas, em cima dos consumos que teve do custo do projeto, né? Até a quinta medição tem esse atraso no final do projeto, tem esse consumo a mais de água, né? Sobra o diesel, né? A gente acabou cotando errado até aí, né? Sobra o diesel, cotando não, perdão. Na medição a gente descobriu que sobra, né? O diesel, que não foi consumido como planejado, e que tem vamos dizer aqui, que termina em 1 milhão aqui, né? Nessa comparação, 1.800.000, o custo total do projeto. Na baseline, né? Que é a base inicial lá do nosso projeto, era onde ele deveria acabar, né? Em 16 de novembro. Deveria ter esse custo esse consumo de água, deveria ter esse consumo de diesel, e o preço total do projeto seria em 2 milhões. Porém, com as correções, com as observações verificadas durante todas as medições, e na sexta medição a gente toma tem esse plano de ação, né, em atuar em cima do que foi medido, a gente tem a redução, né, de 5 dias no final do projeto. Nós temos um consumo, né, um pouco aqui a mais de água, menor, né, um pouco menor de água aqui, relacionado à linha de base, não à quinta medição. Temos um consumo de diesel, né, um pouco a mais do que sobrou,
né? Mas pelo menos foi consumido o que estava planejado. E o nosso custo do projeto ainda assim é menor, né? Não é um custo tão alto quanto estava ainda na quinta medição, e é bem mais baixo do que no início do projeto, sem as medições, sem essas descobertas, né? Eu tirei um print aqui, tá, do Spider, que eu não consegui jogar o sinalizador pro Excel, tá? Ele vai em número, ele não vai com sinalizador. Então eu tirei o print aqui do Spider sobre sinalizadores, porque na terceira parte aqui do PowerPoint, ele pede para a gente apresentar o uso do recurso dos sinalizadores, né, promovendo uma visão rápida no status do projeto, né? Aqui eu coloquei, né, de acordo com o caderno lá, como é que eu posso dizer, as variações, né, do valor da medição, do indicador, perdão, as variações do indicador, né? Em azul é onde a gente não precisa se preocupar, né? Porque está bem abaixo, não é nada que preocupa a gente no decorrer não vai preocupar a gente ao decorrer do projeto. Então a gente pode observar que em azul aqui a gente tem o indicador gráfico do custo, tá? E observamos aqui que alguns pavimentos ele já nos alerta que podemos ter complicações futuras no decorrer do projeto, né? No indicador de custo, né? Podemos ter complicações futuras nos 3 primeiros pavimentos e na urbanização. Já no indicador gráfico minto, gente, isso aqui não é do custo nosso, isso aqui é do prazo do projeto, tá? Perdão. Isso aqui é do prazo do término do projeto, indicador do término do projeto. A gente pode ter complicações no final da construção desses pavimentos aqui, no prazo da construção desses pavimentos no final do projeto, né? Que a gente não precisa se preocupar ao decorrer, até porque a parte de logística está tudo conforme. No indicador de custo agora sim, estamos conforme planejado aqui, não tem nenhuma preocupação na parte de logística, por enquanto, no futuro, no caso, ao decorrer do projeto, na parte da obra aqui em si, né? Porém, no primeiro pavimento a gente consegue observar que podemos ter também uma complicação futura aqui no custo. Podemos ter um custo a mais aqui ao decorrer do pavimento A1, por algum motivo, por algum atraso, por alguma atividade lá que não ocorrerá, né, conforme planejado, se não tomarmos uma ação agora, no caso, né? No indicador de água e de diesel, também no de diesel já mostra que no nosso projeto em si, né, podemos ter essa complicação. Porém, nas atividades aqui, nos pavimentos, ele nos deixa despreocupados, vamos dizer assim. Então a gente tem que fazer uma análise mais profunda para poder entender, né, em qual atividade ou em qual função pode ocorrer esse aumento aí no consumo de diesel. Na água, na obra, nos deixa em alerta, né, para poder tomar uma medida também, em amarelo. E também nos indica aqui no trabalhinho direto, que é onde fica a supervisão, a equipe de planejamento, podemos ter um aumento no consumo de água aí, tanto na parte indireta, no primeiro pavimento e na urbanização. E o bom desse recurso aqui de sinalizador que o Spider nos promove, né, nos disponibiliza, que a gente pode ter como é que eu posso dizer, uma visualização mais rápida, né, mais visual também, até para meios de apresentação, para meios de verificação dos indicadores, e a gente possa saber exatamente onde atuar, né? Fica um pouco mais claro onde podemos atuar com medidas corretivas para não termos esse problema futuro no projeto. Vamos lá. No quarto PowerPoint que ele pede aqui, ele pede para a gente apresentar também o recurso dashboard da ferramenta, né? Mostrando o histograma do consumo de água e dispêndio de fluxo de caixa.
né? Aqui a gente usou a ferramenta, não sei se dá para enxergar bem, tá? Para mim tá bem claro aqui, porque a tela é grande. Mas não sei se vocês conseguem enxergar perfeitamente. Mas enfim, no nosso histograma aqui de água, o dashboard aqui, podemos apresentar os 3 gráficos lá que representam o consumo, né, de água ao decorrer dos meses do projeto, né, onde a gente teve a alta nesse consumo de água. Aqui, se não me engano, também ao decorrer dos meses, podemos ter essa visão, e aonde vai faltar também aqui esse consumo de água. A gente tem essa visão um pouco mais geral, usando essa ferramenta de dashboard aqui do consumo da água do projeto. O outro dashboard que ele pede aqui, né, sobre os custos do projeto, não pede para usar todas as informações, mas aqui podemos ver um pouco dos impostos acumulados mensalmente, né, em seus componentes no custo, no imposto em real, no imposto em dólar, né, aqui está um pouco ruim a imagem, mas basicamente isso, ele consegue nos mostrar de uma forma ampla, né, esses custos, o financiamento do projeto, aonde o financiamento não vai atender, em que mês aqui ele mostra que o financiamento do projeto não é o suficiente para atender em certa atividade, algum salário, alguma atividade de montagem e transporte, né? E aqui mostra também os gastos sem impostos acumulados, né? De forma mensal também, onde os impostos e a taxa ele tem uma crescente, né, ao decorrer do projeto, porém os impostos em si em real ele acompanha, né, mas ao final do projeto não é tão alto. Impostos em dólar, vemos que não temos muita preocupação com isso, por ser bem baixo, né, ao decorrer do projeto, não chega a um valor alto. E outro PowerPoint que ele solicita aqui no caderno é sobre o controle aqui do desempenho do projeto, né? Ele pede para a gente informar o valor planejado, o valor produzido, nos ensina, né? E o valor realmente gasto, né? Atrás da linha aqui da medição, a gente pode, atrás da linha de base, perdão, através da linha de base, perdão, a gente pode ver o que já foi realizado aqui, né? A gente vê que o valor planejado, né, ele é um pouco maior do que realmente o que foi gasto e do que foi produzido, né, um pouco maior. Porém, ao decorrer do projeto, se nada for feito, se não tiver nenhuma ação em cima disso, ele nos mostra que o nosso gasto será bem maior no final do projeto do que, em alguns momentos não, mas ao final do projeto, do que o que a gente planejou, do que foi produzido, né? Foi produzido e planejado, tem que terminar junto mesmo, tem que entregar, mas o valor que foi realmente gasto, a gente mostra que foi bem maior. E isso já nos alerta em tomar medida nas próximas medições em como é que podemos reduzir esse custo, esse valor, até porque nos preocupamos muito, né? Conforme as outras medições vimos aí, em prazo, mas não em custo, né? E aqui mostra em que momentos temos que começar a nos alertar sobre esse valor que será realmente gasto. Acho que é isso, acabou. A última apresentação. Alguma pergunta? Eita, calma aí que eu vou botar pra carregar. Só um minuto. Tem uma observação. Deixa eu só voltar então pra carregar. Não, foi. Ah, foi? É que você falou lá naquele último gráfico que é a linha de base, mas ali seria, acho que a data de status do projeto, não é? Onde? Aqui, isso, essa parte que eu confundi. Falei linha de base, mas não tem nada a ver, não. Foi... esse fluxo de caixa aí, ele é considerando qual valor para o financiamento? Qual o fluxo de caixa? Aqui? Aqui? Nesse slide? Sabe dizer qual que é o financiamento que está sendo considerado aí? Se é de 320? É o de 320 mil, do projeto da oitava unidade. Não é aquele que eu propus, né? Pro gerente, não. Aquela outra unidade. Esse é o que eu fui. Aquela era da 7, né? Isso. Certo.
Pera, fazendo só que eu tinha que fazer. Peraí, uma pergunta. Vai pro slide número 2. Você falou... 2. As comparações? Por que está sobrando diesel? Você tomou uma medida na sexta medição e está sobrando diesel. Mas está sobrando diesel, deixa eu ver, a cor verde. Verde não é cor de rosa. É a cor de... Não, é a cor verde. Na cor verde está sobrando diesel, não é isso? Deixa eu ver. Acho que é isso. A cor rosa não, aqui está a cor rosa. É o quê? A cor rosa é a quinta medição. A cor amarela é a baseline, a cor verde é a sexta medição com as medidas já... O verde é a sexta medição. Então, o prazo de dia 16 do projeto, o prazo de 16 de novembro, melhorou para 11. Então, você está com o indicador de água para dentro. Parece que está gastando menos água na coluna verde. E está gastando menos diesel também. Vou te perguntar. Sim. Por que você, esquecendo a água, porque a água é o calor, mas como é que você consegue, tendo um histórico de calor, sempre consumindo água, como é que você consegue, com a redução de 5 dias, economizar água e economizar diesel? E o projeto fica mais barato. Então, como temos 5 dias a menos, né, no prazo do projeto, temos menos dias de consumo. Temos menos dias de planejamento, que era onde planejamento não importa onde é que o bloco A está. Quando eu monto o bloco A, eu gasto quantidade de homem-hora definido, eu gasto kit de material, eu gasto água, e sempre água a mais. Então, onde é que você economizou água porque encurtou 5 dias? Ou economizou diesel? Bom, esse 5 dias não foi encurtado só na... Você economizou diesel, mas o transporte acontecendo em abril, né? Ou o transporte acontecendo em novembro, o consumo de diesel é o mesmo. É o mesmo consumo. Aí você reduziu 5 dias, mas economizou diesel. Como é que isso é possível? Mas se eu antecipar reduzimento, se eu reduzir os dias de transporte, eu tenho um gasto menor. Você mudou de lugar. Era mais cedo, ficou um pouco mais tarde. Então o consumo vai ser o mesmo de diesel. Mas teve uma redução do consumo de diesel. Ao decorrer dos pavimentos, teve essa redução. Os pavimentos consomem diesel fixo, por exemplo. Se eu transporto o bloco A, é 200. Se eu transportar amanhã, é 200. Ou seja, eu vou gastar 200. Mas você reduziu 5 dias de tempo, mas você não reduziu o tempo de transporte. Não reduziu. Só mudou de lugar. Então, da onde veio a redução do diesel? Ou da água, sei lá. Da onde veio isso? O diesel mais escancarado. Da onde veio essa redução do consumo? É uma boa pergunta, né? Anota no uma boa pergunta. Esse quando eu puxei de giro, vou anotar, junto com o alarme. Da onde veio a redução do diesel no projeto? Por que você reduziu 5 dias? Lembrando que o transporte é do mesmo tamanho, então ele consumiu a mesma coisa. E só usa diesel no transporte, não é isso? Anotou a pergunta? No transporte e no gerador, né? Sim, no transporte do gerador que a gente tem o consumo do diesel. Você não reduziu o tempo de transporte, então o diesel é o mesmo. A pergunta é, da onde veio a redução de consumo do diesel por causa desse 5 dias a menos? É uma coisa assim. Então anotou isso aí? 5 dias a menos. É bom. Aí, vamos para o slide 2. Não, desculpa, 3. É isso, slide 2. Esse aí. Os sinalizadores? Aqui. Você não falou que toda hora pedem mais água? Porque está muito calor? Esses indicadores de água estão todos azuis. Sim. Esse indicador é um indicador de momento, é indicador de futuro, porque você fala assim, como pode... Podemos ter no futuro o vermelho. Mas esse indicador é um indicador de hoje ou é um indicador do futuro? Não, isso. Ele nos indica o de hoje, mas ele nos alerta para futuramente. Eles alertam o nosso futuro. Podemos futuramente ter corrigir, mas a indicação na água, né? O pavimento 1 na água está com um indicador ruim.
Mas o pavimento 2, Sim, sim. Assim como o serviço indireto porque ali. tá todo mundo bebendo muita água ruim. naquela turma lá. Mas o pavimento 1 está com indicador de água ruim. Teve aquele Não é consumo isso? durante a noite. O indicador do pavimento 1 está ruim. Sim. Mas o pavimento 2, 3, 4 e 5 está feliz. Uhum. Então esse indicador aí não está me indicando o futuro, está indicando agora, não é isso? Mas o pavimento 3, 4 e Sim. 5 não foram montados. Depois Eles não das foram medições, montados, então ninguém bebeu água, não é isso? Esse indicador está meio fiado, porque Sim. está me dando a entender que não temos problema de água. De fato, se ninguém fez nada, ninguém bebeu água. Então não tem problema de água. Mas o pavimento 1, o pessoal bebeu água e bebeu demais. Sim. Mas... Esse indicador aí não está muito bom. Uhum. Foi o que ocorreu. Mas nas próximas medições, conforme for tendo a construção dos pavimentos, então ele vai começar a me sinalizar. Como não teve consumo, realmente ele você está me mostrando um indicador gráfico, bacaninha, bonito, dizendo que hoje não temos problema. É isso? Mas você sabe que vai ter problema, não sabe? Mas para nos alarmar. Você sabe que vai ter problema. Bom, pode ser. Pode ser. 6 medições, No caso do vermelho, ele bebeu água demais e disse, por causa do calor. Não, Você não pode projetar isso com 2, 3, 4, 5. No caso do... Podemos projetar isso para todos os, mas a gente pode tomar uma medida corretiva a partir do primeiro pavimento, a partir dessas medições, evitando esse problema futuro. Podemos saber a plano de gerações. Mas por que, Roger, está vermelho 1? Aí você vai dizer que beberam água demais. E aí você vai botar uma vírgula. Inclusive, já estou dando... já estou botando um guarda-sol para todo mundo no pavimento 2, 3, 4 e 5, é isso? Eu pensei no guarda-sol. Eu pensei no guarda-sol, eu juro. Eu não estou vendo um indicador que me mostra um problema no futuro. Você está me enganando. Esse painel, você está me enganando. Uhum. Então, ele mostra... Não. Gente, não estou lá. O indicador mostrando o problema de agora, né? Onde está tendo problema, se não resolvermos, vamos ter esse problema estendido, vamos ter esse problema futuro também. Se não tiver a medida plano de ação agora... Você não podia botar uma forma para mostrar um indicador? Nada. Um indicador. Se não aconteceu nada, indicador nada. Poderia ter utilizado outra cor. Azul seria nem conhecer. Azul é nem conhecer. Ou a fórmula azul seria... então, mas eu tenho que perguntar, o pavimento 2, 3, 4 e 5 estão no mesmo terreno do pavimento 1. Uhum. Se o pessoal sofre de calor, então vai ter problema. Sim. Entendi. Vai sofrer futuramente, mas no momento como está sendo construído, o pavimento 2, 3, 4, 5, a gente não se preocupa. Mas a gente já tem ciência de que futuramente, se não tomar as atitudes agora, vamos ter o mesmo problema. Igual teve no 1, vai se estender para o 2, 3, 4, 5. Slide 4. Você falou, toda hora você falou. Isso, vamos ter um dashboard. Nós temos aqui não sei o que mensal, não sei o que mensal, não sei o que mensal. Esse gráfico é de coisas mensais? O gráfico está mensal aqui. Esse mês não tem um monte de coisinha dentro dele? Não. Dá uma olhada aí. O mês. O gráfico é semanal. Assim que a legenda é mensal. Mas eu fiquei meio confuso. Dá um slide 5. Vai no slide 5. Perdão. Você falou, você falou, e eu acho que você vai convencer todo o público, né? Mas eu tenho uma pergunta para você. Esse dólar que está baixinho, esse imposto em dólar, você falou assim, o dólar está baixinho, para não se preocupar. Mas esse dólar não é em dólar, quando virar real, isso não fica maior? Não sei, eu estou perguntando se está mostrando no mesmo gráfico. Eu estou dizendo que está mostrando no mesmo gráfico uma grandeza em dólar e uma grandeza em real. E disse para mim que o dólar está baixinho. Realmente o dólar está baixinho. Mas se ele fosse virar real, talvez ele ficasse mais volumoso. Não entendi. Deixa eu ver. Uma última pergunta, que só temos 4 minutos. Como é que você pode reduzir o custo? Você mostrou lá no último slide que o futuro do azul, o futuro do vermelho, o último. E aí você está vendo que o custo vai ficar mais alto. Isso, legal. E você falou que nos preocupamos em reduzir o gasto. O valor gasto vai ficar mais alto, né? Aí você falou assim, mas se preocupou em reduzir o gasto, mas agora tem que reduzir que medidas corretivas, preventivas ou combinativas
você sugeriria para recuperar o dinheiro já gasto? Porque lembra da água? Bebeu mais água, gastou mais dinheiro. Demorou mais, gastou mais dinheiro. Quais são as medidas corretivas, combinativas que você pretende usar para reduzir o gasto futuro para o vermelho ficar em cima do azul? Você tem uma ideia? Pro vermelho seguir o mesmo... Oi? Eu consegui entender. O vermelho seguir a mesma... Isso. O mesmo custo planejado e o mesmo custo produzido. Você poderia sugerir, né? Isso. Seria isso, né? Eu poderia sugerir, junto com a equipe, obviamente, junto com os responsáveis, na parte também da empresa de suprimentos, da empresa de financiamento. A gente vê com o nosso próprio fornecedor também, se podemos ter uma redução nesses gastos, em alguns materiais, em alguns serviços. Mas você não contratou, galera? Ou é uma diminuição, vamos dizer assim, Você não contratou, já fechou a ideia de preço? Depois do contrato fechado, como é que você pede? Prazo é prazo. Eu estou falando de dinheiro. Como é que você conseguiria sensibilizar ele para ele fazer mais baratinho? Sim, a gente pode fazer, no caso, teria que fazer um aditivo, né? Nesse contrato, tem que fazer um novo contrato. Oi? Sempre isso, teria que ser um aditivo para menos, né? Mas, então, não, com certeza não. Se você conseguir achar uma solução para esse problema, você vai ficar rico. Dando a escala e tempo de trabalho,